Vai começar. Boa noite a todos, boa noite, Fernando Diniz. Vamos então dar início à entrevista do técnico São Paulino após a vitória por 2-1 sobre o Flamengo no Maracanã. Primeira pergunta, repórter Marcelo Lima, Rádio Estádio 97. Marcelo, seu áudio não está saindo. Felipe Diniz. Agora okay? Sim. Então vamos lá. Estou ouvindo. Boa noite, Diniz. Eu gostaria que você falasse sobre a diferença de postura do São Paulo do primeiro para o segundo tempo. O que você conversou com o pessoal no intervalo? E a segunda, se você me permite, independentemente do que aconteça daqui para frente, você diria que despertar, digamos assim, o futebol do Brenner, depois de 3 anos no profissional, talvez seja o seu maior legado no São Paulo? Boa noite. Acho que é uma das conquistas que a gente teve aqui, está tendo, o Brenner, mas não só o Brenner, né? O Sara, que era um jogador que era praticamente desconhecido do torcedor são paulino, o próprio Diego, a volta do Antony o ano passado, quando cheguei ele estava 5 ou 6 partidas no banco, e a melhora na condição de jogo do Bruno Alves, como hoje ele é um jogador que é muito mais completo para sair jogando, o próprio Luan. Então acho que todos os jogadores melhoraram, de maneira especial os jogadores da base de Cotia. Hoje o Brenner fez diferença mais uma vez, fez 2 gols. No jogo passado o Igor Gomes acabou decidindo. E a melhora de todos os outros jogadores, eu acho que a melhora do Volpi, que com a saída com os pés, que é uma coisa que ele evoluiu muito, já era um jogador que defendia muito bem quando precisava dele, hoje é também um goleiro mais completo. Acho que individualmente muitos jogadores evoluíram e essa melhora dos jogadores, eu acho que o maior legado é a evolução não só do Brenner, mas que de todo o elenco. Ivan Drago, Rádio Transamérica, sua pergunta. Diniz, boa noite. Boa noite. Hoje praticamente o futebol exige que você pressione para retomar a bola e que você saiba fugir da pressão para poder agredir o adversário. Eu queria que você falasse o quanto você está satisfeito com o desempenho da sua equipe, fazendo essas 2 situações, né? Embora o time já esteja condicionado, treinado, você praticamente, como todos os treinadores, não vai ter mais tempo para corrigir muita coisa, porque hoje você recupera para jogar. Então eu quero saber o quanto você está satisfeito, se você entende que no jogo de hoje, por ser um jogo decisivo, o São Paulo se expôs um pouquinho em determinados momentos. E se você entende ainda na esteira, se a parte física, para essa proposta ser bem executada, a parte física é bastante importante. Se você acha que em um determinado momento isso pode atrapalhar por conta do calendário. Bom, quanto assim a pressionar para recuperar a bola, isso aí depende muito de como o treinador quer jogar. Tem treinador que prefere esperar um pouco mais do que agredir. A gente tem uma postura mais agressiva na marcação. Mas respondendo de maneira direta a tua pergunta, quanto ao que a gente fez hoje, eu acho que a gente pressionou bem a maior parte do tempo e a gente foi falhar na hora do gol. Logo depois que a gente fez o gol, tomou, foi uma pressão mal feita ali. E eu acho que no primeiro tempo, principalmente, a gente estava moroso para jogar, estava com um ritmo muito desacelerado e a gente ofereceu algumas oportunidades para o São Paulo, mas não por conta do jeito de jogar que a gente se expôs. A gente se expôs porque a gente errou coisas que a gente não costuma errar. E essa foi a exposição que a gente teve no primeiro tempo. O Flamengo podia ter aproveitado e eles não aproveitaram. Umas 2 chances claras que eles tiveram de erro de saída nossa e mais uma no segundo tempo. Mas a maneira que o time tem para jogar são erros que dificilmente a gente comete. A gente tem que, embora o calendário seja muito apertado, a gente tem que corrigir na medida do possível com o vídeo e um pouco no campo. Mas a rotina do time é não cometer os erros que a gente cometeu hoje na saída. E a crítica que eu faço hoje um pouco, a gente foi meio moroso tanto no primeiro como no segundo tempo, em alguns momentos. Quando a gente voltou para o segundo tempo, a gente voltou mais acelerado, a gente fez o gol rapidamente. E a gente manteve um pouquinho o ritmo acelerado
mais alguns minutos. Depois o Flamengo fez uma marcação, embora tivesse mais alta as linhas do Flamengo, uma marcação mais de espera. Eles estavam com o time mais adiantado, mas estava esperando algum erro nosso. E a gente jogou com um pouco mais de cautela. A gente podia ter jogado do jeito que jogou, sem tomar riscos desnecessários, mas acelerar um pouco mais o jogo. Essa é a análise que eu fiz em cima da pergunta que você me fez. Aline Fanelli, Rádio Band News FM, sua pergunta, por favor. Diniz, boa noite. Sempre Boa que noite. o São Paulo teve uma partida do Brasileirão entre decisões de outros campeonatos, mata-mata, muitos comentavam se você ia poupar alguns titulares. E você destacou numa entrevista recente que nas suas equipes os jogadores se lesionam pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se o estilo de jogo e as informações que você recebe do desempenho dos atletas te dão esse norte para que você dê uma sequência para a equipe e poupe em ocasiões muito específicas. É exatamente isso que eu faço. Eu poupo em situações muito específicas. De fato, a gente machuca muito pouco, só ver o número de lesões que tem o São Paulo desde que eu cheguei aqui e também as outras equipes que eu passei. A metodologia que a gente aplica e principalmente a relação próxima que a gente tem dos jogadores, acho que essa combinação e mais a rotina de treinamentos, a combinação desses elementos acho que faz com que a gente tenha um time que tenha poucas lesões. Hoje não tem ninguém no DM praticamente por conta de lesões que a gente pode prevenir, né? Então, do calendário, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Saber treinar, saber descansar, saber fazer uma boa recuperação, que é uma coisa que a gente tem que elogiar o time também, que são jogadores muito profissionais, que sabem se cuidar e estão sempre à disposição para jogar. À medida do possível, a gente vai manter o time e quando a gente achar necessário que vai ter um desgaste, alguém está mais desgastado do que o normal, a gente vai poupar em ocasiões especiais. A gente tem poupado muito nos treinos, tem jogador que não tem, o outro não treina, a gente deixa fora para fazer uma recuperação mais plena. E é assim que a gente trabalha. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória, importante nessa caminhada da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou já do segundo tempo do Flamengo, que ele fez uma marcação de espera. No primeiro, ele fez uma marcação-pressão bem forte, um abafo muito grande na saída de bola do São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a ausência do Tietê, o quão importante é o Tietê para essa saída vertical, quando a coisa aperta lá atrás. O Tietê é um desses homens. E também um pouquinho sobre a linha defensiva do São Paulo, que estava adiantada. E hoje o Flamengo ganhou muito na questão da velocidade, principalmente a bola alçada pela parte de cima, né? Lançamentos longos e ganhando na velocidade dos zagueiros do São Paulo. Bom, não sei se teve essa quantidade muito grande de lances, como você disse. Eu acho que as chances que o Flamengo teve, a maioria foi de erros nossos de saída. Mas não foi, teve momentos, e pelo menos metade deles a gente já tinha passado a pressão do Flamengo, a gente que desacelerou o jogo e era mais fácil a gente ter terminado no gol do Flamengo do que ter perdido a bola. A gente não cometeu os que a gente não costuma cometer. Teve uma com o Igor Gomes, teve uma outra com o Diego, que foi atravessar um passe para o Bruno Alves desnecessário. Então são erros que a rotina é da gente não cometê-los. E quanto à ausência do Tietê para o jogo de construção, como você disse, é um jogador que tem muitos elementos que ajudam na saída, além dele dominar bastante o sistema, pelo fato até dele ter jogado comigo no Audax bastante tempo, ele se sente muito confortável e de fato ajuda, mas não foi por conta da ausência do Tietê que a gente em alguns momentos cometeu erros, a gente já cometeu erros em outras ocasiões que o Tietê estava jogando também. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Tudo bem, Diniz, boa noite. Tudo bem. Queria que a gente falou muito nas entrevistas várias que você fez aí sobre que o melhor momento do São Paulo tinha sido aquela semana pré-pandemia, aquele jogo contra a LDU, aquela vitória contra o Santos, que o time tinha atingido um patamar muito legal para você, técnico, e para a torcida. Dá para a gente comparar esse atual momento do São Paulo, ou igualar, ou até superar aquele momento, esse atual? E uma curiosidade, ao término do jogo, você e o Daniel Alves foram conversar com o Hugo, goleiro do Flamengo. O que vocês passaram para ele? O que vocês conversaram com ele? Por favor.
Quanto a um, é coisas que acontecem no futebol, um jovem, super talento, um jogador que tá fazendo um trabalho brilhante, e erros acontecem com todo mundo. Saber levantar a cabeça e seguir em frente. Eu já errei muito quando jogava, o Daniel já errou, goleiros que trabalham comigo já erraram, tentar superar o mais rápido possível. Foi nesse sentido. E quanto à tua pergunta do momento, é meio difícil comparar aquele momento com esse, assim, as situações são meio distintas, né? Aquele momento a gente estava bem, tinha uma sinergia muito grande com o torcedor, que estava abraçando o time de maneira muito calorosa e carinhosa, fez uma festa linda naquele dia contra a LDU para o time. Então aquele era um momento meio diferente desse. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente está com mais consistência até do que tinha naquele momento. A gente está sabendo superou já muitas adversidades, o time, então está criando uma casca protetiva muito boa. A gente sabe que a gente tem que melhorar coisas, melhorar sempre. A gente vive um momento bom, e só que a gente tem que melhorar bastante ainda. A gente tem coisas para melhorar. O jogo de hoje a gente ganhou, mas a gente sabe que a gente cometeu erros e a gente espera melhorar já para o jogo diante do Fortaleza. Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Boa noite. Por que você acha, Diniz, que o São Paulo cometeu esses erros que não são comuns na saída de bola? E qual que é o tamanho da vantagem que você vê do São Paulo, pensando já no jogo do Morumbi, da volta contra o Flamengo, por favor? Obrigado. Dá para repetir de novo? Falhou um pouquinho aqui para mim, principalmente o final. Eu repito. A primeira pergunta é sobre por que você acha que o São Paulo cometeu esses erros que você considera que são incomuns mesmo na saída de bola, e qual o tamanho da vantagem do São Paulo pensando para o jogo de volta no Morumbi contra o Flamengo? Eu vou começar pela segunda. Eu acho que a vantagem, a gente tem que esquecer dessa vantagem, a gente tem que procurar corrigir os erros que a gente fez hoje, porque o Flamengo é uma grande equipe, tinha um grande treinador, hoje tem outro grande treinador. Então a gente tem que melhorar o nosso time para o jogo do Morumbi. Tá? Quanto aos erros que a gente cometeu, a única coisa é que não tem nada assim de kamikaze, como algumas pessoas acham, porque treinar o que a gente treina para poder sair é muito treino. De todos os lugares que eu passo, então a rotina de acerto que a gente treina muito. Então é difícil explicar um pouco por que a gente errou. Do primeiro tempo, somente estava bem do meu lado, eu achei que pela falta da gente acelerar o jogo em alguns momentos, oportunizou o Flamengo a recuperar a bola. Os jogadores a gente já tinha vencido linha de marcação, e às vezes demorava para agredir a outra linha do Flamengo. Os jogadores que tinham sido já ultrapassados conseguiam voltar e fazer tipo como se fosse um sanduíche. Aconteceu isso umas 2 vezes. E os outros erros que aconteceram, assim, é difícil você precisar, porque teve um pouco de erro técnico, um pouco de o time tá com o jogador com o posicionamento do corpo mal orientado para poder acelerar. Não é uma coisa muito simples para identificar assim de sopetão. O que eu consigo enxergar foi que a gente jogou com uma certa morosidade quando a gente rompia a linha, e até mesmo quando a gente ia começar a construção do jogo lá de trás, a gente costuma ser um time mais acelerado. Eu acho que isso foi um erro que a gente cometeu hoje, que facilitou em alguns momentos a marcação do Flamengo. Priscila Senhorens, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. No último jogo do São Paulo no Maracanã contra o Flamengo, o São Paulo teve um placar bem grande, digamos assim, e depois do jogo você chegou, né, a citar o trabalho do Domi no comando do time, enfim, deu uma certa defendida, né, e hoje você voltou para o Maracanã e ele já não está mais lá, né? Você, e com isso, você e o Renato Gaúcho são aí 2 treinadores que estão durando bastante no futebol brasileiro, enquanto os outros clubes, né, os de elite, assim, estão trocando com certa regularidade. Você acha que nesse momento da temporada, né, o São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, tem aí uma certa vantagem na Copa do Brasil, o São Paulo está colhendo os frutos de ter certa insistência e fidelidade no planejamento que tinha quando te contratou? Isso é óbvio. Eu acho que é um trabalho conjunto de todo mundo. Os principais são sempre os jogadores, a condição do trabalho, mas uma diretoria que apostou e que está todo dia no CT, vendo os treinamentos, participa ativamente e acreditou
do trabalho, porque em muitos momentos o resultado não veio, mas o time tinha consistência, tinha trabalho envolvido. E é um prêmio pelo trabalho que a gente está realizando. Quanto à defesa que eu fiz do Domi, assim, naquela ocasião, como eu faço defesa do Rogério também, que é um excelente treinador, naquela ocasião específica é muito estranho. No Brasil, faz 10 dias que a gente veio jogar aqui contra o Flamengo, e o Flamengo tinha jogado 12 partidas, vencido 9, empatado 3. Aí depois de 10 dias o treinador mudou, porque sofreu 2 derrotas, assim, de uma maneira mais forte, né? Mas é um preço que a gente paga aqui no Brasil, e eu não concordo com essa postura. A gente tem que gostar mais do trabalho do que do resultado a curtíssimo prazo. Espero que o Rogério aqui no Flamengo tenha a mesma quantidade de tempo que ele teve no Fortaleza para mostrar uma vez mais o grande treinador que ele é. Guilherme Pladella, Rádio CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite para você. Boa noite. Eu imagino que essa partida hoje entre Flamengo e São Paulo, ela serve muito para a gente poder discutir um assunto que eu queria que você comentasse agora, e não é sobre resultado, é sobre ideia de jogo. Hoje os grandes times do mundo utilizam uma saída de bola trabalhada para conseguir chegar ao ataque com consciência. Hoje a gente viu em alguns momentos os times falhando por variados motivos. A minha pergunta é, por que parte da torcida e até parte da imprensa que analisa o futebol do São Paulo e do Flamengo ainda resiste em ter um futebol com esse tipo de característica, com os jogadores querendo sair com a bola no pé desde o início? Eu acho porque as pessoas, de uma maneira geral, o torcedor, ele tem todo o direito, porque o torcedor está lá para torcer. A gente tem que ir educando o torcedor aos poucos de uma maneira mais adequada. Então, quem comenta também faz parte disso. Porque não é um processo que assim, chegou instantâneo. Só que a gente consome o futebol da Europa. A gente acha legal de ver, mas lá não é instantâneo para ninguém. O Liverpool não joga da mesma maneira que ele jogava quando o Klopp assumiu. A gente já falou disso em algumas ocasiões, eu vou repetir. Ele ficou um ano lá, o primeiro ano ficou em 8º, contratou alguns jogadores, no outro ano ficou em 4º, no terceiro ano ficou em 4º sem ganhar nada. E o time foi melhorando. Uma questão de tempo. Quando eu estive lá na Inglaterra, eu conversei com o Guardiola, falei, mas todo mundo, não fui eu que perguntei, que eu nem gosto desse tipo de pergunta. Alguém perguntou para ele do lado, uma outra pessoa estava fazendo visita também, e perguntou para o Guardiola quanto tempo, um ano. Ele falou assim, um ano não dá para fazer nada, em um ano. O Guardiola disse isso, em um ano não dá para fazer nada, é só para você reconhecer o time que você tem. Então, e o Klopp acho que já falou isso em entrevistas em momentos parecidos. Então, quando você vai fazer um jogo assim mais construído, é um jogo mais complexo, um jogo mais elaborado, e a gente tem que ter insistência, tem que ter coragem para fazer, e ter um domínio daquilo, mas insistir, porque a gente vai cometer erros. Não dá para você pegar um time e fazer o time jogar 100% a todo vapor, com um mês de trabalho, 2 meses, 3 meses, que os jogos e às vezes eventualmente até as derrotas que acontecem por conta do aperfeiçoamento do modelo te dá a chance de você ir corrigindo. Mas aqui as derrotas elas são castigadas muitas vezes com a interrupção do trabalho. Então essa é uma cultura que a gente tem que mudar. Agora tem mais gente tentando fazer, tentando jogar, e erros vão ser cometidos e a gente tem que melhorar com aquilo que acontece. Não adianta a gente achar, senão a gente nunca vai melhorar. Não adianta a gente querer fazer uma coisa melhor sem tomar os riscos de erros que vão ser cometidos. É claro que tudo tem um limite, tudo tem que ter ponderação, mas não tem como a gente melhorar sem se arriscar e sem tentar fazer as coisas. Marcelo Barcejo, Gazeta, sua vez, por favor. Boa noite, Diniz, parabéns pela vitória. Minha pergunta é em relação a tudo que antecedeu o jogo de hoje, né? O São Paulo embarcou em Congonhas com uma grande festa da torcida. Eu queria saber como que você trabalhou esses episódios com o elenco, até para motivar, até para dar uma motivação extra para os seus jogadores. É claro que quando o time não vai bem e as críticas acontecem, há um certo tipo de blindagem para que os jogadores não se afetem tanto. Eu queria saber se
quando há esse efeito reverso, quando há uma euforia enorme, também há um tipo de cuidado para que essa euforia não atrapalhe. Como que você trabalhou essa situação? Porque o jogo de hoje valia muito mais do que 3 pontos, envolvia um ídolo do São Paulo, estreando como treinador do Flamengo, enfim. Como você trabalhou isso com seus jogadores? A gente trabalhou com bastante equilíbrio. É claro que todo mundo fica feliz quando o torcedor está incentivando. É sempre importante ter a torcida do lado para nos incentivar e tomara mesmo que a gente consiga agradar cada vez mais o nosso torcedor com vitórias, com o jeito de jogar, com a entrega dos jogadores, que a gente consiga, na medida do que o tempo for passando, ter de novo uma simbiose como a gente já teve no começo do ano. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Diniz. Ainda nessa linha, o torcedor também manifestou apoio com relação ao seu comando, né? A ida do Rogério para o Flamengo e o Flamengo ser esse adversário do São Paulo aí na sequência fez com que o torcedor também manifestasse em hashtag fechado com o Diniz. E algo que é muito importante, né? Porque você muitas vezes já foi alvo de críticas por parte do torcedor e dentro dessa paciência que o Tricolor teve, né? Os dirigentes dando sequência ao seu trabalho, você enxerga, particularmente falando, o seu melhor momento da relação com a torcida do São Paulo? Não sei se é o melhor momento da relação. Acho que os dirigentes, mais do que paciência, eles tiveram coragem e persistência junto comigo para poder tocar o trabalho. De fato, é um trabalho aqui colegiado, dividido entre diretoria, comissão, jogadores, e a gente poder levar um serviço de boa qualidade para o torcedor, principalmente com vitórias. Todo mundo gosta de ser agraciado com o carinho do torcedor. E a gente luta insistentemente nesse futebol que a gente pratica, que é um futebol de massa, com esses milhões de torcedores são paulinos que querem ver o time ganhar jogos e levantar taças. É muito importante a gente receber o carinho do torcedor, saber ter equilíbrio e poder avançar nas competições e fazer o máximo possível para poder vencer os jogos que a gente tem pela frente, para cada vez mais alegrar a nossa torcida. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. E falando um pouco sobre o jogo de hoje, até voltando numa pergunta que foi feita quase lá no início da coletiva, o que foi dito no vestiário, o que foi trabalhado no vestiário do Maracanã hoje para que o São Paulo mudasse a postura do primeiro para o segundo tempo? Qual foi a sua interferência ali com os jogadores? Porque a gente viu no primeiro tempo que o São Paulo teve muitas dificuldades, principalmente na saída de bola, não conseguiu nem sequer finalizar no gol adversário, e o São Paulo volta para o segundo tempo com uma postura bem melhor, uma postura em que o time consegue fazer até 2 gols e sair com a vitória no jogo de hoje. Eu acho que melhorou foi a dinâmica da saída de jogo. A gente teve uma postura mais agressiva, a gente teve uma rotação mais alta e sem tomar muito risco, que não precisava tomar muito risco, mas à medida que a gente joga mais dentro da nossa característica, o risco é diminuído, não é aumentado. Então, basicamente foi isso. O time é treinado para jogar numa rotação mais alta. A gente estava jogando numa rotação um pouco mais lenta. Talvez até com receio de cometer alguns erros, e esse receio, acho que a gente acabou pecando mais do que a gente costuma errar. E aí, no segundo tempo, a correção basicamente foi essa. Foi aumentar o ritmo, ocupar os espaços mais rápidos e procurar ser mais agressivo para chegar ao gol do Flamengo. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.